Graça e paz. Hoje, 18 de fevereiro de 2023. No livro de Eclesiastes, capítulo 4, verso 13, diz assim: Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa admoestar. A nossa meditação hoje é sobre meditações sobre o livro de Eclesiastes. Então, para a sua meditação, você deve ler, eu devo ler, como já li o livro de Eclesiastes, capítulo 4, do verso 1 ao 16, que diz a nossa leitura de hoje. Por que esse mundo é tão cheio de injustiça, lágrimas, opressão e conflitos? A humanidade continua tentando resolver esses problemas por meio de teorias sociais e econômicas e remediá-los mediante conferências internacionais. A verdadeira razão nunca é apresentada porque o orgulho humano rejeita reconhecer que é seu estado de pecaminosidade. O Senhor está longe de ser indiferente a todos esses sofrimentos. Lamentações, capítulo 3, versos do 34 ao 36. Mas ele usa a aflição humana para revelar-se como o único verdadeiro consolador. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3. Ainda no livro de Isaías, capítulo 51, 12. Do versículo 4 em diante, o pregador analisa outros tipos de más obras que se fazem debaixo do sol. E sempre conclui: vaidade é correr atrás do vento, e enfadonho trabalho. Seus pensamentos têm uma aplicação geral. Até o mundo às vezes reconhece sua sabedoria. O versículo 6, por exemplo, declara que a paz de espírito nas circunstâncias humildes é melhor que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Para complementação, devemos ler 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. Se a parceria é algo bom, humanamente falando, tornando o trabalho mais gratificante, a vida diária mais amena e as dificuldades mais superáveis, devemos lembrar-nos de que a verdadeira força de um cristão ainda repousa em sua comunhão pessoal com o Senhor. Para refletirmos melhor sobre o que acabamos de ler, devemos estar em conexão com a palavra do Senhor ainda no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 24 ao 58. O livro de Eclesiastes nos traz muitas coisas importantes e fala muito sobre o que devemos ter como moderação, um equilíbrio para tudo, porque senão a nossa vida não passa de um lado que podemos dizer que é cansaço, é enfadonho, é a correr atrás do nada, Porque o vento acaba se tornando um nada referencialmente falando, não é verdade? Por que então esse mundo anda tão cheio de injustiça, lágrimas, opressão e conflitos? Porque realmente o homem quer se encher de si mesmo. Eu posso, eu faço, eu consigo, eu vou. E não é bem assim. Precisamos um do outro, precisamos principalmente de Deus. Costumamos falar que dentro de nós existe um vazio tão grande, tão imenso, que só Deus pode preencher esse vazio. Eu e você, nós já ouvimos falar também da seguinte forma:
Ah, fez tudo de errado, fez tudo que não era para fazer e agora vai ser crente. Eu quero te dizer que quando alguém passa, de repente, você já viu, ou até mesmo você tem como exemplo aí na sua família, algumas pessoas que já tentaram de tudo, e de repente ele conhece uma determinada religião ou determinada igreja e ali ele passa a frequentar muito, de repente descendo as águas do batismo e de repente se torna membro daquele local, daquela placa de igreja. E você começa a ver ali naquela pessoa mudanças. Eu quero que você analise se essas mudanças estão sendo de dentro para fora. Ou seja, tem que vir do coração, tem que vir da mente, tem que vir do seu interior. E ali você vai começar a ver realmente atitudes diferentes. O modo de dizer, o modo de se comportar, o modo de agir, enfim, tudo. De repente muda até mesmo suas vestimentas. Esse é realmente a comunhão pessoal com o Senhor que aquela pessoa começa a ter, começa a fazer. É uma coisa incrível. Isso é de Deus. Isso é maravilhoso, porque realmente Deus começa a ter um local, ou seja, o coração daquela pessoa como morada definitivamente. Aí está a verdadeira conversão, ou seja, mudou de direção, mudou de rumo, mudou de estratégia. Essa é a verdadeira conversão. Por isso que nós falamos, fulano se converteu, fulano agora é crente, se converteu a tal religião. Ele começou verdadeiramente a dar lugar para o Espírito Santo de Deus, para Jesus, para Deus. E aí ele começa a viver uma nova vida. Aí o que era cometido por ele, tido como coisas erradas, ele passa a não cometer mais. Atitudes desagradáveis, essas atitudes começam a ser agradáveis. O modo de tratar as pessoas também começa a ser diferente. E o modo como ela via as coisas da vida começa a ser visto de uma forma totalmente diferente. Porque o Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus, o Espírito Santo, faz aquilo que nenhum ser humano pode fazer. E muitos tentam, mas não tem como. Porque é só Deus. Porque Ele é quem nos criou, Ele é aquele que nos fez. E Ele começa então a viver uma nova vida, uma comunhão verdadeira com Deus. Como é bom estar em Cristo. Gostaria muito que você pensasse nisso, que você meditasse nisso e vivesse isso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.